Fala, meus queridos, meus lindos e minhas lindas. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto absolutamente maravilhoso, que é o assunto sobre Grécia, tá bom? E aí, como é que eu fiz aqui? Eu separei para vocês, pessoal, questões de vestibulares. Esse mapa mental ele foi montado em cima de questões de vestibulares que já caíram sobre Grécia. As principais questões com os principais temas, tá bom? E aí ele tá ordenadozinho aqui, ó, com os principais temas. Então nós já vamos começando falando sobre a religião na Grécia. E aí a primeira coisa que eu tenho que te dizer é o seguinte: Grécia precisa ser vista, a Grécia antiga precisa ser vista de uma forma diferente como a gente vê Grécia na atual conjuntura. Hoje nós vemos Grécia como uma nação. Antes, a Grécia antiga ela precisa ser vista como uma verdadeira colcha de retalhos. O que nós tínhamos eram cidades-estados, tá? Elas funcionavam de maneira autônoma e havia nestas cidades-estados alguns elementos de articulação, alguns elementos que faziam com que eles se sentissem gregos, né? Eram os elementos unificadores, elementos de unificação. A religião é um desses elementos de unificação, tá certo? Então nós temos aqui a religião grega, sendo uma religião politeísta, né? Nós temos um conjunto de deuses gregos, então essa religião é uma religião politeísta, articulada com relações de poder, tá certo? Então esses deuses, pessoal, eles serviam aos interesses também da elite local. Não impunha verdades absolutas, porque os próprios deuses, eles eram semelhantes aos seres humanos no que diz respeito à questão do caráter, né? Eles possuíam falhas, assim como os seres humanos também são falhos. É diferente da religião judaica, por exemplo. O Deus judaico é um Deus perfeito, né? O Deus grego não, tá? O Deus grego não. Tinha o papel de estabelecer identidade e vínculos comunitários e unificar as crenças. Então, um dos fatores que fazia eu me sentir grego era a religião, né? Temos outros também, como a língua, nós vamos ver um pouco à frente. O segundo ponto aqui é a sociedade, tá? E aí nós temos aqui que destacar os famosos eupátridas, que são aqueles bem-nascidos, né? Fazem parte da elite, a aristocracia, né? Que compõe a camada dirigente possuidora das melhores terras. Eles são os bambambãs ali da Grécia, tá? Guerras, pessoal, ultra, mega, thunder, buster, importante. As guerras na Grécia, nós temos duas principais guerras com que atentarmos, que é a guerra do Peloponeso e as guerras médicas, né? As guerras médicas, pessoal, são as guerras entre os gregos e os persas. O exército persa absolutamente poderoso, tá certo? Se você quer entender um pouco a dissonância que havia entre o exército persa e os demais exércitos da época, é só você lembrar, né, de Vingadores, aquele filme dos Vingadores com aquela invasão em Nova York, e aí você tem aquele exército Chitauri chegando do espaço, uma coisa absolutamente bizarra. Assim era o exército persa. Era um exército absolutamente poderoso e os gregos resolveram fazer frente a esse exército, tá? Então as guerras médicas, elas são as guerras entre os gregos e os persas, tá certo? Os persas não conseguem subjugar os gregos. Há diversas batalhas, como a Batalha de Maratona, que é uma batalha histórica, mas eles não conseguem subjugar os gregos, tá certo? Para isso, cria-se na Grécia uma união das cidades-estados gregos para enfrentarem os persas e eles saem. Eles não são dominados, na verdade. Os gregos não vencem os persas porque era praticamente impossível vencer os persas naquela situação, dominar os persas, mas eles não se deixam subjugar pelos persas, o que já é algo absolutamente fantástico. E nós temos a chamada Guerra do Peloponeso, que é uma guerra entre gregos, tá certo? É uma guerra entre Atenas e Esparta, a chamada Guerra entre Irmãos, né? E nós temos a citação de um historiador famoso que ele diz que essa guerra ela foi o suicídio profundo da Grécia das cidades. Porque esta guerra do Peloponeso, ela promove o enfraquecimento das cidades-estados gregas, tá certo? E o que acontece? A Grécia se deixa dominar pelos macedônios após esse enfraquecimento. Foi uma luta por poder na Grécia, né? Buscando ali a primazia, saber qual era a cidade-estado mais poderosa. Atenas e Esparta. Atenas se destaca, tá? Com a fundação da Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? A Liga de Delos foi um acordo militar, né, e de cooperação econômica para que eles pudessem enfrentar os persas. Então, quando os persas surgem, as cidades-estados gregas se juntam na Liga de Delos. Ocorre que quem preside essa Liga de Delos é Atenas. Então, Atenas ela adquire um poder absolutamente fantástico, né? E Esparta se ressente com aquilo, né? Vendo que Atenas, mesmo após a vitória,
o repúdio da dominação persa, né? Mesmo após os gregos terem repudiado os persas. Atenas continua com a Liga de Delos, Esparta se ressente com este domínio de Atenas, e aí ocorre o que a gente chama de Guerra do Peloponeso, ou Guerra entre Irmãos, Guerra Fratricida. Se você vir numa questão essa ideia de Guerra Fratricida, cuidado com isso. Vamos lá. Sobre a escravidão na Grécia aqui, que é o quarto ponto, nós temos o seguinte, isso aqui são questões de vestibular, isso aqui tudo foi tirado de questão de vestibular, tá, pessoal? Platão defende que o cidadão não deve realizar trabalhos manuais. Então vejam que o trabalho na Grécia, ele não é visto com bons olhos. O trabalho manual não é visto com bons olhos, tá? Por quê? Porque, de acordo com o filósofo, deveria haver a valorização da independência econômica e do ócio. O cidadão, ele deveria estar livre, pessoal. Para quê? Para discutir os assuntos da cidade, para discutir os assuntos da polis. Então, se ele tivesse que se dar a trabalhos manuais, ele não teria esse tempo. Então, a escravidão, há um paradoxo, inclusive, que já foi abordado em prova, ela é indispensável para a manutenção da democracia. Por quê? Porque para que haja democracia é necessário que o cidadão esteja livre para discutir os assuntos da polis. E para que ele esteja livre para discutir os assuntos da polis, é necessário que alguém esteja fazendo o trabalho por ele, no caso o escravo, tá certo? Então, nós temos um vínculo contraditório entre escravidão e política. Para que os homens livres pudessem se dedicar exclusivamente à política, o escravo tinha que trabalhar, que foi o que eu falei para vocês, tá certo? As famosas cidades-estado gregas, então não havia unidade territorial. A Grécia antiga não pode ser vista como nós vemos a Grécia hoje, tá certo? Conceitos modernos como nação ou estado nacional são inadequados no estudo da Grécia antiga. Essas cidades-estados, elas eram autônomas, tá certo? Cada um tinha a sua forma de organização política, etc., mas havia elemento de agregação, tá certo? Vou dizer, a Grécia era uma colcha de retalhos, o que fazia com que os gregos se sentissem gregos. Então, quais são esses fatores de agregação gregas? A língua é um fator de agregação, a religião é outro fator de agregação, e a origem, tá certo? Eu coloquei, inclusive, uma chavezinha mnemônica aqui, ó, Jade. Jade é o quê? Jade é a inicial dos 4 principais povos que deram origem aos gregos, né? Os jônios, os aqueus, os dórios e os eólicos, tá? Então nós temos esses 4 povos aí que vão dar origem ao povo grego, tá? Então estes eram os elementos de agregação na Grécia, tá certo? Estas cidades-estados possuíam governos tripartidos em assembleia, conselho e certo número de magistrados, escolhido entre os homens elegíveis. Eram diferentes entre si no tamanho e nas escolhas políticas, mas apesar disso, né, elas se agregavam de acordo com nós vimos acima por alguns fatores. Atenas e Esparta são as 2 principais cidades-estado. Vamos falar aqui de Atenas, os nerds da Grécia, né? Atenas era democrática, tá? A educação em Atenas, como é que era promovida? Ela tinha um caráter especulativo do pensamento, preocupada em formar intelectuais e filósofos, tá bom? E a atividade econômica, qual era a principal atividade econômica em Atenas? Ela praticava intensamente o comércio. Esparta era oligárquica, oligarquia quer dizer governo de poucos, tá bom? A mulher, por incrível que pareça, pessoal, a mulher ela possui, maior liberdade de atuação em Esparta que em Atenas, então cuidado aí com o papel da mulher, tá certo? A educação em Esparta era de caráter prático e utilitária, preocupada em formar militares, né? Então vocês já devem ter ouvido, tem um filme interessante sobre isso, Os 300 de Esparta. O jovem, aos 7, 9 anos, ele já era ali separado para fazer parte do exército e recebia uma rígida formação militar, tá? Principal atividade econômica era a agricultura, a atividade era predominantemente agrícola, então fica ligado sobre estas diferenças entre as 2 cidades, Atenas e Esparta, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui, essa vai ser a primeira parte do vídeo, ó. Falta eu terminar isso aqui, eu vou gravar esse vídeo em 2 partes para não ficar muito longo. Acompanhe a segunda parte de Grécia em Questões. Um beijo no teu coração, até a próxima.